Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamag. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco não. Muito para contribuir. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma esse torcedor entende esse processo. Galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Pós-jogo de Vasco 1, Porto Cabejo 0. Vamos lá pro lance do gol. Verratti. Olha, o Verratti é diferenciado mesmo. Porque ele deu 2 passos pro lado, se afastando mais ainda para conseguir alcançar a bola. E mesmo assim ele conseguiu ter precisão e força para conseguir fazer o gol. Então é o seguinte, analisando agora os números, né? O Vasco com essa vitória chegou a primeiro, tá? Com 4 pontos, que é um empate contra o Melgar e a vitória hoje contra o Porto Cabejo. Amanhã tem o jogo Lanús e Melgar, tá? As partidas que aconteceram nessa noite, Independente ganhou de 2-1, e amanhã vai ter Guarani e Real Potosí. O América de Cali ficou no 1-1 com o Corinthians. O Urucã pega o Racing amanhã. O Grêmio meteu 2-0 no fraquíssimo Atlético Grau. Godoy Cruz ganhou o Sport Luqueno de 1-0. Jogo do Vasco 1-0. Lanús joga amanhã, às 21h30, contra o Melgar em casa. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o nosso grupo. Por enquanto o Vasco está em primeiro. Se amanhã terminar empatado, o Vasco assume a ponta. O Caracas 2-2, o Cienciano, tá? O Atlético Mineiro joga amanhã. E vamos analisar os números da partida. Aqui tá bom. Olha só, na visão geral foi 57% de posse de bola. Quem vê esses números aí, acho que o Vasco amassou, né? 22 finalizações contra 4 do Porto Cabejo. Defesa do goleiro aí, 9 contra 1 do Vasco. Escanteios 5 contra 4. Os desarmes, beleza. Quem vê esses números acha que o Vasco amassou, né? Aqui no segundo tempo, o Vasco iniciou já ganhando de 1-0, né? O gol foi no primeiro tempo. Aí veja bem, o Vasco inicia a partida ganhando, olha o cenário. Já muda bastante, né? Porto Cabejo teve mais posse de bola no segundo tempo, tá? Porém o Vasco finalizou mais. Inclusive o Coutinho perdeu um gol feito. E saíram 2 cartões para o Vasco. Um foi do João Vitor, levou um cartão bobo. Porto Cabejo levou 3. Tá aí o gol. Então, finalizando, né? Tô com um sorriso amarelo, né? Porque esse jogo foi igual bater em bêbado, né? Se você apanha, você é trouxa. Se você bate, você é covarde. O Vasco foi muito mal, muito previsível. O técnico é previsível, até as substituições a gente já sabe em que momento vai ocorrer e quem ele vai trocar. Tá? Infelizmente, foi um jogo horrível, tá? Difícil de acompanhar. O Porto Cabejo ainda meteu uma pressão no fim da partida. Alguns jogadores do Vasco ainda fez cera para segurar o placar. Desanimador. Estávamos esperando, pelo menos eu estava esperando aí uns 3-4-0, o Vasco sobrando em campo, mas não foi isso que aconteceu. O jogo foi feio, foi apertado, 1-0 magro, graças
a pontaria do Verratti, né, a precisão do jogo aéreo que ele tem, porque senão terminaria empatado. Tá? Foi muito feio mesmo, muito feio, vergonhoso, lamentável. No início da partida, parecia que o Porto Cabelejo que estava jogando em casa, tá? O Vasco não se encontrava, muito mal treinado, tá? Os jogadores aí, muitos jogadores não merecem vestir a camisa do Vasco. Dessa forma aí que foi desenhado hoje, a gente não vai longe na competição. No Brasileiro, a gente já fica mais preocupado ainda, porque nessa desenvoltura aí é briga para não cair. É time que é sério candidato a ir para a Série B. Infelizmente, dessa forma aí não dá não. Time mal treinado, sem vontade, não tem nenhuma jogada individual. Infelizmente. E é o seguinte, parece que a gente está perseguindo o Pedrinho, o Carille, mas não é não. É só a gente comentar os erros, mas são tantos erros que parece perseguição. A gente não quer isso. A gente quer comemorar gol, quer comemorar título, a gente quer que dê certo. Pô, mas você pega um Porto Cabelejo em casa, que, se eu não me engano é sexto do campeonato venezuelano. Pega em São Januário, o time fica à vontade. Ficou à vontade, o Vasco com a dificuldade. No início da partida, eles bem melhor que a gente, mais organizado. Depois, lá para os 30, 35, eles começaram a cansar. Aí o Vasco começou a melhorar. Só que no segundo tempo a gente pensou que o Vasco ia aproveitar essa fragilidade e não. E olha que esse elenco aí tá mais ou menos 6 dias sem jogar, né? Não foi poupado contra o Corinthians, mas não, parece que cansou também no segundo tempo. Cansou, era para ter sobrado em campo, técnica e fisicamente. Mas o time é muito fraco ao ponto de o Porto Cabelejo dar trabalho, de assustar, de pressionar no final do jogo. Que era o time foi poupado e nem fisicamente sobrou. Lamentável, é uma vitória que a gente fica até sem graça de comemorar. Fica uma mistura de ruim com bom. Triste demais. Dessa forma aí, não dá não. Em nenhuma competição. Tem que haver uma mudança drástica aí, porque dessa forma aí não vai arrumar nada. Pessoal, é isso. Tamo junto com muita fé. Forte abraço. Saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.